Fala família, começando mais um vídeo do XRP no Premier Crypto. Você não percebe, mas todos os dias quando você faz uma transferência internacional, você está confiando em um sistema que nasceu antes mesmo da internet. É lento, é caro, é frágil e o pior, é dominado por um sistema que quase ninguém conhece pelo nome, mas que está praticamente todas as transações globais, o SWIFT. Agora, e se eu te dissesse que esse sistema está sendo silenciosamente ameaçado por uma criptomoeda? Recentemente, o fundo por trás do primeiro ETF europeu fez uma declaração ousada. Nós acreditamos que o XRP vai substituir o SWIFT. E o mais curioso é que, ao mesmo tempo, em outra entrevista, o CTO da Ripple, David Schwartz, revelou que o XRP está sendo estruturado para conectar ativos entre diferentes jurisdições. Talvez essas duas declarações pareçam isoladas à primeira vista, mas se você juntar as peças, o que surge é uma imagem muito maior, uma visão clara de que como o XRP está se posicionando como infraestrutura central do novo sistema financeiro global. E se você quer continuar recebendo informações que não estão nos noticiários nem nos grupos de sempre, se inscreve agora, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que ainda não entendeu o que está sendo construído por trás do mercado. O que vem a seguir pode mudar sua perspectiva completamente. Tudo começa com um problema que ninguém quer encarar. Hoje, o mundo está tokenizando tudo: ações, imóveis, moedas nacionais, ativos privados. É o futuro inevitável do mercado financeiro, mas quando cada jurisdição tem sua própria legislação, blockchain, moeda nativa e regra, surge uma pergunta essencial: como essas redes vão se conectar entre si? A resposta, segundo o CTO da Ripple, está no próprio XRP, não como um ativo de especulação, mas como um mecanismo de liquidação e interoperabilidade global. Nós vemos aqui na matéria que XRP posicionada para desempenhar papel-chave na conexão de ativos tokenizados entre jurisdições, diz CTO da Ripple. O XRP está rapidamente se consolidando como a espinha dorsal dos mercados financeiros tokenizados, com o CTO da Ripple destacando sua liquidez em tempo real, agilidade transfronteiriça e escalabilidade de liquidação incomparável. Nós vemos aqui abaixo que o diretor de tecnologias da Ripple, David Schwartz, abordou a função estratégica do XRP na liquidação de ativos globais em uma publicação na plataforma de mídia social X no dia 30 de julho. Respondendo a perguntas de investidores, Schwartz explicou por que o XRP está exclusivamente posicionado para apoiar as necessidades em evolução da infraestrutura financeira transfronteiriça, especialmente à medida que a tokenização e a interoperabilidade se tornam prioridade nos mercados de capitais. Um pouco mais abaixo, nós vemos que ele explicou que a função do XRP como moeda ponte depende da sua disponibilidade no momento da transação, dando-lhe flexibilidade que stablecoins atreladas a Fiat pode não ter em mercados mais fragmentados ou de rápida mudança. O design do XRP como um ativo neutro e agnóstico em relação à jurisdição, ele sugeriu, suporta liquidez em tempo real através de diversos instrumentos tokenizados e moedas. O que David Schwartz explicou e que poucos observam é que o XRP está sendo projetado para ser o fio condutor entre ativos tokenizados. Imagine um mundo onde você pode vender um título tokenizado emitido na Europa e liquidar esse valor em segundos em uma stablecoin regulada na Ásia, passando por uma blockchain institucional americana. Essa ponte hoje não existe, mas a Ripple está tentando construir exatamente isso. Agora volta comigo para a declaração do ETF. Por que um fundo europeu criaria um fundo financeiro baseado em um ativo que até pouco tempo atrás enfrentava resistência até para ser listado? Porque eles entendem o que está por vir, eles sabem que o mundo precisa de uma nova infraestrutura para a liquidação global, e essa infraestrutura precisa de três coisas: clareza regulatória,
regulatória, capacidade técnica, conexão com o sistema tradicional. O XRP está trabalhando nos 3 pontos: clareza regulatória, avanços importantes após a vitória parcial contra a SEC, capacidade técnica. O ledger do XRP é um dos mais eficientes, já testado em escala, conexão com o sistema tradicional. O XRP já está em mesas de negociação com bancos centrais e protocolos de tokenização institucional. Nós vemos na matéria empresa por trás do ETF XRP. Acreditamos que a Ripple substituirá o Swift. Nós vemos aqui abaixo que Saul Gilbert, CEO de fundo de investimentos americano Telcrion, acredita que a Ripple está prestes a substituir a rede global Swift. Em entrevista ao podcast Thinking Crypto, ele explica porque a sua empresa foi a primeira a lançar um ETF de XRP nos Estados Unidos e porque ele vê a Ripple como a principal candidata a revolucionar o sistema financeiro. Nós vemos aqui que por que XRP e não Ethereum ou Solana, ou seja, por que ele escolheu o XRP. Gilbert não é um investidor típico em criptomoedas. Sua experiência é em derivativos, swaps e futuros. Mas quando os futuros de Bitcoin chegaram ao mercado, ele imediatamente viu o potencial das criptomoedas. No entanto, o Bitcoin nunca o convenceu de fato. Ethereum e Solana certamente não. O que convenceu foi o XRP, ou mais precisamente, sua aplicação prática no sistema bancário. Ele havia vivenciado pessoalmente transferências bancárias frustrantes, lentas e desatualizadas, e reconheceu a Ripple como uma parte que queria resolver esse problema fundamentalmente. Todo mundo sabe como é difícil realizar uma transferência bancária. A Ripple vem construindo a base há anos para inovar esse sistema. Segundo ele, a equipe da Ripple tem sido profissional, focada e consistente desde o início, com o objetivo claro: substituir o Swift. A substituição do Swift. A Swift tem sido a espinha dorsal das transferências internacionais de dinheiro por décadas, mas o sistema é lento, caro e ineficiente. Exatamente o tipo de infraestrutura em que o blockchain pode ser disruptivo. A Ripple vem se concentrando nisso há anos, inclusive com a liquidez sob demanda e uma rede de bancos parceiros em todo o mundo. Gilbert acredita que este foco de longo prazo está começando a dar resultados. Acreditamos que a Ripple vai ganhar o jogo quando se trata de transferências internacionais de dinheiro. Esta não é uma afirmação aleatória, vem de um homem que passou por anos projetando infraestrutura de futuros para investidores institucionais. E sua empresa agora os está alavancando com um produto alavancado. Mas o que isso significa para os investidores? Se a Ripple conseguir substituir parte do Swift, isso terá enormes implicações para a adoção da blockchain e para o preço do XRP. Em vez de ser um token especulativo, o XRP serviria como infraestrutura para bilhões de dólares em transações diárias. Para investidores institucionais, também abre portas para a exposição por meio de produtos regulamentados como o ETF Telcrion. A combinação de infraestrutura, liquidez e clareza regulatória coloca o XRP em uma posição única no universo das criptomoedas. Então, quando o fundo europeu diz que acredita que a Ripple pode substituir o Swift, não é só otimismo, é cálculo, é posicionamento estratégico, e o papel do XRP dentro desta arquitetura vai além do que o preço atual consegue refletir. E se esse tipo de conteúdo te fez enxergar o jogo antes que ele mude, não perde tempo. Se inscreve agora, deixa o like e compartilha com quem ainda acha que ETF e blockchain são mundos separados, porque quando a ficha cair já vai estar caro demais. E é aqui que as duas declarações se cruzam. O que o CTO revela sobre interoperabilidade global e o que o fundo europeu afirma sobre substituir o Swift são duas metades da mesma narrativa. Uma cripto construída com fins reais, sendo lentamente inserida como parte estrutural de um novo sistema global que vai muito além do mercado cripto. Olhando para o gráfico diário do XRP, mostra um cenário técnico interessante. Atualmente, o preço está na faixa de $3,05 após uma forte valorização de aproximadamente
82% desde a região dos $2, onde o ativo formou um fundo técnico claro. As médias móveis exponenciais de 9 e de 20 períodos estão em $3,03 e $3,02, respectivamente, ambas logo abaixo do preço atual, o que reforça a pressão compradora no curto prazo e uma possível continuação de tendência de alta. Essa alta foi seguida de uma correção técnica saudável de cerca de 16%, que respeitou o suporte intermediário de $2,75, agora funcionando como zona de defesa importante. Os níveis-chave de suporte estão em $2,75 e logo abaixo aqui $2,24, enquanto as resistências estão em $3,01, região de briga atual, e $3,65, alvo superior se houver rompimento com volume. O RSI, índice de força relativa, está em 55,71, sinalizando força, mas ainda sem sobrecompra, o que mantém margem para uma valorização sem esgotamento imediato de tendência. No geral, a estrutura técnica segue altista, com média de curto e médio prazo alinhadas, RSI saudável e valorização fundamentada. Caso rompa os $3,01 com resistência, o próximo alvo técnico é a região de $3,65. Então, a pergunta deixa de ser quando o XRP vai subir e passa a ser quando o sistema financeiro vai precisar dele, porque no fim das contas o que determina o valor de algo é o problema que ele resolve. E nesse momento o XRP não está tentando ser o ativo mais popular do dia, ele está tentando ser o mais indispensável da próxima década. Você pode ignorar isso hoje, o mercado também pode, mas sistemas falhos não sobrevivem para sempre. E quando a substituição começar, ela vai parecer rápida demais para quem passou tempo demais olhando para o gráfico e não para o que está sendo construído por trás deles. E se você não quer ser mais um que acorda tarde, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem ainda está focado no curto prazo, porque o verdadeiro valor está no que ninguém está olhando, e quem enxerga antes lidera depois. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.